Bom dia, bom dia, bom dia. Deus, ele é sempre bom, apesar de você, apesar de mim, apesar de nós. Minha voz tá um pouco fanha aqui, tá, gente? Ô, Wagner, bom dia. Que alegria tê-la aqui nessa manhã. Bom, a Tuane Condé, que alegria tê-la aqui também nessa manhã. Bom dia. Tô com a voz de locutor hoje. A voz bem grossa. Fiquei um pouco resfriado mesmo no calor aqui de Portugal. Tô um pouco resfriado. Acho que é excesso de ar-condicionado no carro. Mas amém, tá dando pra me ouvir e entender o que eu tô falando aí, não tá? Então nós vamos em frente. Nós temos algo poderoso para trazer nessa manhã. Tenho certeza que vai ser um tempo de revelação, um tempo de luz, queridos. Então não saia daqui, deixa eu baixar mais aqui. Não saia daqui, fica quietinho aqui. Fica quietinho aqui. Mesmo que a sua alma grite pelo entretenimento, que o teu espírito grite pela palavra. Amém? Porque na verdade, eu até soltei um stories outro dia. A gente tem mania de dizer assim, nós somos seres humanos, né? Talvez você já disse isso, eu sou ser humano. Eu sou ser humano. Quantas vezes nós usamos esse termo, né? Eu sou ser humano. E se eu perguntasse aqui, o que você é? Você ia dizer, com todas as letras, eu sou ser humano. Mas você já parou para refletir que não é bem isso? Você não é ser humano. Salvo aquele que ainda não entregou a vida para Jesus Cristo. Aquele que ainda não nasceu de novo. Quem não nasceu de novo é ser humano. Então todo ser que não nasceu de novo é ser humano. Mas quando você nasce de novo, você não é mais ser humano. Você nunca pensou nisso, talvez, né? Eu fui pensar nisso agora. Então presta atenção. Nós hoje, nós não somos, nós que nascemos de novo, nós não somos mais ser humano. Pastor, a gente é animal, então o que a gente é? Não. Nós somos ser espiritual. Nós somos espírito. Jesus disse que aquele que nasce do espírito, João 3, ele é espírito. Então pensa comigo. Se você nasceu do espírito, você é espírito. E se você é espírito, você é um ser espírito que está no corpo humano. Porque há uma diferença entre o verbo estar e o verbo ser. O verbo ser governa o verbo estar. Estar é um momento, estar é uma condição. Ser é uma identidade, uma natureza. Então, mais forte em você não pode ser o ser humano, mas tem que ser o ser espírito, porque o espírito governa o humano. Gente, isso é profundo quando você entende. Eu não sei se você está conseguindo entender. Quando você nasceu de novo, você nasceu do espírito. E Jesus disse que quem nasce do Espírito é Espírito. É Espírito. E isso podemos sim, Wagner. Nós somos seres sobrenaturais. Por isso que milagres acontecem, que não são naturais. Porque nós somos seres sobrenaturais. E o humano não é sobrenatural. Querido, só a sua vida ter sido transformada já é algo sobrenatural. Então eu e você... Isso aqui, se você receber isso no seu espírito, isso vai te levar para um outro nível. Deus me deu isso esses dias. Só que eu já sabia disso, porém não refleti sobre essa questão de ser humano. Então eu já sei que nós somos filhos de Deus, que nós somos espírito, que temos uma alma e habitamos no corpo. Mas esse raciocínio te leva para um outro nível de fé. Quando você entende que você... Deixa eu só trocar a música aqui, gente. Quando você entende que você, quando nasceu de novo, vou repetir para você entender melhor e refletir sobre isso. Quando você nasceu de novo, se tiver alto fundo, vocês me falam.
Você nasceu do espírito. Então você passou de ser humano para ser espírito. Então você não é mais um ser humano. Você é um ser espírito. Agora, por que é importante saber disso? Porque o ser é um verbo que tem muito mais poder do que o verbo estar. Então, estar é algo mais almático. Estar, você pode estar alegre hoje, amanhã está triste. Estar bem, amanhã está mal. Estar saudade, amanhã está enfermo. Porque o estar muda. E enquanto você pensar em um humano, você é alguém que vai oscilar toda hora e todo dia. Porque a condição de estar muda de acordo com a realidade exterior. Mas o ser é o que te define. Então você mais do que estar... Olá, Lara, bom dia. Olá, Kelly, bom dia, que alegria tê-las aqui. Então, estar, querido, é muito superficial. O ser é algo interno, definido. É uma identidade, é uma natureza. Estar é um fruto. Olá, Israel, bom dia. Bom dia aos nossos irmãos aí do Centro de Recuperação, meus amados alunos aí do Centro de Recuperação. Alegria ter vocês aqui assistindo essa ministração. E a gente começou agora, não repara a voz, está um pouco fanha aqui, que eu peguei um resfriadozinho aqui, mas está tudo certo. E a gente está refletindo um pouquinho aqui, você que chegou agora, sobre esses dois verbos que é ser e estar. Então, o estar, querido, é algo volátil. É algo que você pode estar de um jeito agora e amanhã está do outro. Quantas pessoas deitam triste, acorda alegre, deita alegre, acorda triste, está enfermo, depois toma um remédio, é curado. Então o verbo estar é um verbo que oscila toda hora. E não é bom a gente ser assim. Porque o verbo ser é um verbo que define a gente. Define para o resto da vida. A menos que haja alguma área da sua vida que precisa de fato de uma transformação. Mas essa transformação Jesus fez. Então quando você nasceu de novo, você creu em Jesus e recebeu Jesus, João 3 diz que você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, você agora não é mais um ser humano. Você é um ser espírito, porque Jesus diz que quem é nascido do espírito é espírito. Então, muito mais poderoso do que você saber que você é um ser humano, se você nasceu de novo, agora você é um ser espírito, que está humano. Estão pegando aí, gente? Tem alguém entendendo? Dá um amém aí se está entendendo. Se não tiver, fala também que eu explico de novo. Porque isso é poderoso quando você consegue separar esses verbos e saber que o verbo ser é o que te define. O estar é o momento. Então a santificação, por exemplo, a santificação não deve ser na sua vida um estar. Você não pode estar santo. Você precisa ser santo. Você quer ver um vereador, por exemplo. Tem gente que fala assim, eu sou vereador. Às vezes ele é vereador e fala, eu sou vereador. Ele não é vereador. E já tem outros vereadores que sabem do que eu estou falando aqui. E eles falam assim, eu estou vereador. Um deputado, eu já vi isso em plenária, o deputado diz assim, enquanto eu estou deputado, porque ele pode perder a próxima eleição. Então ele é deputado hoje e no próximo mandato ele pode não ser. Mas ele tem um nome, e esse nome ele é sempre. Mas como deputado, ele está e pode não estar. Como vereador, ele pode estar e não estar. Enfermidade, a pessoa não é doente, ela está doente, porque amanhã pode estar curada. Então o verbo estar, ele se submete ao verbo ser. Vou trocar. O verbo ser, ele governa o verbo estar. E a gente tem essa mania de dizer, eu sou humano. Principalmente quando você erra, você fala, você peca, você fica, eu sou humano mesmo. Não, querido, se você nasceu de novo, você não é mais um humano. Você não é um ser humano. Você é um ser espírito que está no corpo humano. E quem deve governar esse corpo humano, que também tem uma alma, é o ser espírito.
E você precisa saber disso, que o ser é mais poderoso do que o estar, e que você é ser espírito que governa todo o seu ser. Então, quando você está triste, por exemplo, como você resolve? Você se lembra que você é um ser espírito e que a alegria do Senhor está dentro de você. Então você vai dizer para sua alma: alma, fazer igual Davi, por que você está abatida? Espere em Deus. Então você começa agora eu preguei uma mensagem uma vez que o título dela é Pai, Espírito, Filho, Alma. Então quando a alma fica birrenta, como um filho birrento, uma criancinha birrenta, você, Pai, Espírito, diz para a alma: alma, o que você está vivendo agora é um estado, mas nós somos Espírito. Fique tranquilo, isso vai resolver. Querido, isso é poderoso quando você entende. Paulo, quando ele ora, lá na segunda carta aos Coríntios, pedindo para tirar o espinho da carne dele, aí ele vai contando a experiência que ele teve com Jesus. E houve um momento que Jesus falou para ele assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí olha o que Paulo fala depois. Ele fala assim: portanto, olha isso aqui, gente. Ele fala assim: portanto, depois você pode olhar lá que você vai ver esses dois verbos. Ele fala assim: portanto, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. A gente precisa louvar a Deus pelo português, que é uma língua que tem riqueza. No inglês, I am. Quando você fala I am, você está dizendo eu estou. E também você está dizendo eu sou. Depende da frase. Então, I am significa eu sou ou eu estou. Então, quem só conhece a língua inglesa não tem essa riqueza de detalhes como a gente. Já nós, na língua portuguesa, não é a mesma coisa. Eu estou está falando sobre um estado oscilável. Existe essa palavra? Oscilante. Um estado que muda toda hora. Mas eu sou está definindo você. Então, o eu sou governa sobre o eu estou. Por isso que Jesus vai dizer lá no Novo Testamento que desde quando Abraão existia, eu sou. Por quê? Porque o eu sou é mais poderoso do que eu estou. Então ele fala, olha, fala para os fariseus, desde quando Abraão existe, eu sou. Eu tenho uma identidade. Eu estou aqui como homem. É um estado. Mas eu sou Deus. É isso que ele estava querendo dizer. Quando Moisés chega para Deus e fala assim, o que eu falo se Faraó começar a me interrogar lá, discutir comigo? O que eu vou falar para ele? Deus diz para Moisés assim, fala para ele que o grande eu sou te enviou. Então, querido, vamos resolver esse problema aí? Então não seja mais alguém que fica justificando seus erros, suas falhas, seus fracassos, seus limites, dizendo eu sou humano. Tem até uma música, né? Sou humano, não consigo ser perfeito. A gente até entende, mas é muito mais poderoso quando você tem essa luz, essa revelação, que você não está, você é. O você precisa governar sobre o seu estado. Então a santificação não é um estado. Claro que passa a ser também um estado, mas é muito mais poderoso do que um estado. A santificação é uma consciência de quem você é. Como filho de Deus, você parece com o Pai. E o Pai é santo, e por isso você é santo. Você não está santo, você é santo. Então, por isso que Paulo, gente, nós vamos entrar na palavra daqui a pouco. Aliás, a gente já está na palavra, né? Mas do que eu prometi que eu ia trazer aqui. Então, o que você é mais poderoso do que você está. Então, você não é ser humano mais. Nasceu de Jesus, você não é ser humano como você sempre pensou que fosse, como você sempre disse que é. Quem eu sou então, pastor? Você é ser espírito. Ser, verbo ser, espírito. Que está no ser humano. Perdão, um corpo humano. Que está como humano. Então você é um ser espírito que está como humano. Outrora você era alma vivente. Agora você é espírito vivificante. Então a obra de transformação faz quem é mudar o ser. E Deus mudou o nosso ser. Então nós não somos mais o ser humano, nós somos ser espírito, que estamos no estado humano provisório. Gente, vamos aqui compartilhar todo mundo, não custa nada.
Rápido aí, gente, pra gente ganhar tempo aqui. Por favor, cada um fazendo isso, a gente vai conseguir alcançar muita gente. Então não custa nada. Você clica nesse aviãozinho aí até o seu dedo doer. Vai marcando todo mundo, se você puder marcar. Estou fazendo aqui, a gente pode fazer juntos aí. Porque é assim que a gente alcança outras pessoas. Para ouvir um pouco a palavra de Deus aqui e crescer no conhecimento. Bom, já marquei aqui uma turma muito boa aqui. Estou continuando marcando, parou, enviar separadamente, enviado com sucesso. Repara a gripezinha aqui não. É um estado, tá? Mas eu sou curado. Então vai passar. É um estado. Enfermidade é um estado. Você é curado. Você é saudável. Então isso tem que passar. Então nós não somos seres humanos. Amém? Quem entendeu, diga amém aí. Você não é ser humano. Eu não sou ser humano. Nós nascemos de Cristo. Nós nascemos do Espírito. Então eu sou Espírito. Eu sou um ser Espírito que habito num corpo humano, que habito num estado humano. Então eu sou espírito que habito de forma provisória num corpo humano, tá? Então não diga mais, eu sou ser humano. Não, você é um ser espírito que governa sobre o estado humano. Deu para você entender? Deu para entender, gente? Então nós somos espírito e que governamos um estado humano, ok, gente? Isso é muito revelador. Então, só para concluir isso aqui, você que chegou agora, assista esse início aqui, que é muito poderoso, quando Deus me deu isso. Então, só para concluir, lembrando novamente Paulo. Paulo, quando ele tinha aquele espinho na carne, ele entendeu que aquilo não era um ser, era um estado. Então, ele disse assim, portanto, quando eu estou fraco, porque às vezes você comete um pecado, um erro, você pensa que, eu sou fraco. Você não é fraco, porque o Deus que habita em você é forte, é poderoso. Olá, Carlos, alegria tê-lo aqui. Que bom te ver. Então, presta atenção. Então, você que nasceu de novo, você não é fraco, porque o ser que habita em você, que é o próprio Deus, ele é forte, ele é poderoso, e você é um com ele. Ele é um com você, há uma fusão entre nós. Então, você não é fraco. Você está, às vezes, vivendo um momento de fraqueza. Mas se você nasceu do Espírito, você é forte. Amém? Então você é espírito que está num estado humano. Ok? Porque estar é mais fraco do que ser. Ser é mais poderoso do que estar. E Paulo entendeu bem isso, e ele foi detalhista. Ele falou assim, portanto, depois você lê lá, 2 Coríntios, ele fala assim, portanto, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Em outras palavras, está dizendo assim, quando eu estou fraco, eu me lembro que eu sou forte e eu governo sobre as minhas fraquezas. Então, querido, eu e você, nós somos o quê? Governo. E é interessante que o que eu estou falando aqui, essa abertura, que você deve assistir esses 20 minutinhos aqui antecedentes, que nós falamos sobre ser humano, que nós não somos seres humanos, mas nós somos hoje seres espíritos que habitamos num corpo humano. Então nós estamos provisoriamente como humanos, mas nós somos agora seres espíritos se nós nascemos de novo. Isso é uma base para o que a gente vai estar ministrando aqui, que eu prometi para vocês na sexta-feira que ia tratar. Então o texto que a gente vai tratar aqui hoje é o seguinte. Tiago, ele diz assim na sua carta: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E eu prometi para vocês que eu ia tratar um pouco sobre isso agora. Como é que você resiste o diabo? Como que eu e você procedemos, de modo que, quando Satanás investe contra a nossa vida, ele encontra resistência? Como? O que você pensa disso? Quais são as nossas ações que de fato resistem ao diabo? Que a gente pode dizer assim, Satanás não tem o poder de prosperar na nossa vida. Aqui ele encontrou resistência. Qual é a melhor forma que eu e você temos, como seres espirituais, de resistir o diabo? Então é sobre isso que a gente quer falar um pouco hoje aqui. Não saia daqui, não saia. Não saia porque é algo que você vive todo dia. A gente está sempre trazendo coisas muito práticas aqui.
coisas assim do dia a dia mesmo, da nossa vivência, né? Então, nenhum ser espírito, nenhuma pessoa que é filha de Deus hoje está imune das investidas de Satanás. Nenhum cristão de verdade tem possessão de demônios. Não tem, porque não há como o Espírito de Deus habitar no mesmo no mesmo lugar onde habita o Espírito de Satanás. O Espírito de Satanás é até o inverso, né? Ele não tem o poder de habitar onde habita o Espírito Santo. Então não tem como um cristão ser possesso de demônios. Não. O que a gente precisa todos os dias é ser possessos do Espírito Santo. Deixar que ele possua a gente. Que ele tome todas as áreas da nossa vida e assuma de fato o controle. Então, um crente, ele é imune de uma possessão maligna. Possessão. Mas o crente não é imune, ele não é imune da tentação maligna, que a gente chama de opressão. Então existe o espírito possessor e o espírito opressor. O espírito possessor, nenhum crente, você pode descansar, não há como você estar em Cristo e o diabo entrar no seu corpo. Não há como. É impossível isso acontecer. Ele encontra resistência. As trevas não podem contra a luz. Então o espírito possessor esquece você como cristão. Mas ninguém é imune do espírito opressor. Isto é, da tentação. Eu te digo mais, o crente ele é mais tentado do que o próprio ímpio. Porque o ímpio já é, infelizmente, ainda do inimigo. Mas o crente não. Então, Satanás, ele quer buscar o que ele perdeu. Então, ele perdeu você, ele vai investir contra a sua vida. Perceba que o próprio Jesus foi tentado. O próprio Jesus teve investidas de Satanás. Ali não foi um espírito possessor, mas foi um espírito opressor. Por isso que é importante você saber o que a gente falou antes aqui. Quem você é? Define o seu quem, que é o seu ser. Não, pastor, eu sou espiritual. Eu sou um ser espírito. Pronto. Satanás não tem poder de pegar você. Onde está o grande problema de muita gente? É que a maioria das pessoas, infelizmente, elas olham seus comportamentos para definir quem elas são. Então elas olham o estado para definir o ser. E isso é trágico. Porque não é o estado que governa o ser, é o ser que governa o estado. Eu não posso olhar para o meu estado para definir quem eu sou. Eu olho para quem eu sou para definir o meu estado. Nunca o meu estado será um referencial para que eu creia em quem eu sou. Mas quem eu sou é o referencial para que eu creia que eu posso mudar o meu estado. Então eu não olho para o meu comportamento, que é um estado, para definir quem eu sou. Eu olho para quem eu sou para definir o meu comportamento, que é o meu estado. O estado oscila todo dia, o ser não. Então você é um ser espírito que está habitando num estado humano. Então você não é mais um ser humano. Você é um ser espírito. Você nasceu de novo, você nasceu do espírito que está governando um estado humano. Então, quando o inimigo vem contra a sua vida, você precisa se lembrar: eu sou filho de Deus. E ele não tem poder legal de atuar em nenhuma área da minha vida. Então, querido, nunca olhe para o seu comportamento para definir a sua fé. Olhe para o que a palavra diz a seu respeito, defina a sua fé e assim você se comporta. Então não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Mas tem muita gente que olha para o comportamento e fala assim: tá vendo? Eu não sou filho de Deus, não. Tá vendo? Tá vendo o quê? Tá vendo a Bíblia ou vendo o seu pecado? Não tem tá vendo. Se você quer ver alguma coisa, veja o que a Bíblia diz. Não o que o seu pecado está fazendo. Não o seu comportamento. Você quer ver? Ora por você, declara a cura, declara sobre a obra consumada da cruz, que você está curado, que a palavra diz que você está curado, e faz aquela oração, aquela batalha espiritual de cura no seu corpo, e declara a palavra, declara Isaías 53, Jesus levou a enfermidade, tudo, pronto. Aí passa meia hora e você está sentindo dor ainda. O que você fala? Estou curado não. Aquela oração não valeu de nada, eu estou sentindo dor ainda. Então, olha só. Então, você crê pelo seu sentimento.
Isso é alma, isso é almático demais. Isso é emoção demais. Então você está sentindo dor ainda, então você não está curado. Não, você não está curado quando acaba a dor. É aí que está o grande problema. A fé eu não vi ainda, eu só criei. Então você não está curado porque a dor acabou, aí você fala, agora eu estou curado. Não. Você está curado pela oração que foi feita. Você está curado pela obra consumada da cruz. Sentindo dor ou não. Tá vendo como é que a gente é falho? Então a gente fica, o pastor até orou por mim, mas eu estou me sentindo mal ainda, então eu não estou curado. Você está curado. Porque você é curado. Você é saudável. Você é filho saudável de Deus. Então, você está curado. Mas eu estou sentindo dor ainda. Você está curado. Acredite que essa dor é uma consequência do antes. Ela está sumindo, está indo embora. Você tem que estar sempre crendo assim. A dor vai diminuir até sumir, porque na oração eu lembrei que eu já sou curado pela obra consumada. Gente, como a gente tem mania de ver resultado para definir quem somos. Ver comportamento para definir quem somos. Sentir a cura para definir que somos curados. Não é assim, gente. Não é de trás para frente. Eu defino quem eu sou primeiro. E depois o que vier tem que vir. Porém, vir de acordo com quem eu sou. Não tem como a manga da laranja. Então, se eu sou curado, tem que manifestar cura. Eu estou com esse resfriado aqui, não estou? Se eu me rendesse anteontem, eu não estaria aqui pregando. Porque minha garganta inflamou toda. Só que eu declarei, eu falei assim, não, eu não tenho problema de garganta, eu estou curado. E a minha garganta, no outro dia, apareceu toda desinflamada. Só sobrou essa pequena consequência, um pouquinho do nariz entupido, um pouquinho de resfriado, mas dor de garganta é chata, não é? Garganta inflamada. Sumiu. Porque eu sou curado. Eu sou curado, eu sou saudável. E a enfermidade não pode prosperar no meu corpo. Você precisa crer assim. Nós precisamos crer assim. Esse resfriado, vai passar. Porque eu sou curado. Eu estou resfriado, mas eu sou curado. Então, quando você sabe separar esses verbos, te fortalece. Estou de novo nesse assunto, porém dentro de resistir ao diabo. Então, veja, os espíritos opressores, como que eles agem? Eles agem de acordo com os nossos comportamentos e com as nossas palavras. Então, a única pega que os espíritos que estão do lado de fora têm para saber o que está do lado de dentro não é entrando, mas é vendo o que sai. Por isso que Provérbios 4:23, o sábio Salomão diz assim, sobretudo que se deve guardar, guarde as entradas do seu coração, porque é dele que vai proceder o que? As saídas da vida. Então, o que entra no seu coração é o que vai sair depois. Então, o inimigo fica esperando o que sai, porque quando ele vê o que sai, ele sabe o que entrou. Imagine você numa porta de uma casa que tem gente lá dentro. Você não sabe quem está lá dentro, mas você está ali na porta. Você sabe que tem gente lá dentro. E você não pode entrar lá dentro porque a casa está trancada, mas você está ouvindo barulho de gente lá. Uma das formas que você tem de saber quem está lá dentro é você esperar até o quê? Até essa pessoa sair. Quando ela sai, aí você fala, olha quem estava ali dentro. Então, Satanás, ele fica da mesma forma, ele fica esperando o que sai da gente. Porque quando sai, ele sabe o que tem dentro. Ele não tem o poder de entrar para ver como está. Mas ele fica do lado de fora olhando o que sai. Quando sai, ele sabe o que tem. Querido, se você entender isso muda tudo. Bom dia, pastor Luciano, que alegria tê-lo aqui. Bom dia, Aline, Val, Helenice, Léo. Então, gente, acompanhe esse raciocínio. O diabo, ele não sabe o que está dentro de você. Até então. Mas a partir do momento que você se comporta ou fala, ele sabe. Ele fica sabendo. E é bom que ele saiba que os seus comportamentos mostram que você sabe quem você é. O problema é quando o seu comportamento mostra para ele que você não sabe quem você é. Então, a partir daí, você se tornou uma presa fácil. Por isso que ele fica ao nosso derredor procurando a quem ele possa tragar.
Então o único que tem o direito de deixar ou não Satanás tragá-lo é a própria pessoa, é você mesmo, através dos seus comportamentos e das suas palavras, porque o que você fala e o que você faz define para quem está do lado de fora quem você é. Por isso que o Davi vai dizer assim: eu criei, por isso eu falei. Então quando você fala, você está falando sobre as suas crenças, sejam elas certas ou erradas. E quando você fala, o diabo ouve. Quando você se comporta, o diabo vê. Então, pelos seus comportamentos e pelas suas palavras, o diabo sabe se você sabe quem você é. E é exatamente aí que tem muita gente que se tornou presa fácil. Percebe que hoje tem muitos crentes que são mais perseguidos do que muitos ímpios. Porque Satanás não tem que perseguir ímpio que já é dele, ele persegue crente que não é dele. Só que qual crente que ele persegue? Ele persegue o crente que ele vê que ele tem condição de pegar de volta para ele. Ou no mínimo, entrar na vida dessa pessoa, entrar no bom sentido, não entrar dentro, mas entrar no decorrer da vida, nas coisas da vida, e prejudicar esse crente, porque ele odeia o cristão. Então é um poder limitado, porém que pode, infelizmente, tirar a paz de muita gente. A própria enfermidade. Quando você não tem convicção de quem você é em Cristo, talvez você vai viver sempre enfermo. Porque o inimigo coloca a enfermidade. Então o raciocínio, eu pelo menos tenho sempre esse raciocínio. Resistir ao diabo não está ligado apenas ao próprio diabo, seus demônios. Está ligado às maldições. Porque maldições vêm dele. Está ligado a tudo aquilo que é do governo dele, tudo aquilo que é do reino. Na verdade, ele não é rei. Vamos mudar a frase aqui, eu não gosto muito de usar essa frase, não. Tudo aquilo que está no império dele. Então, tudo a isso eu resisto. Então, quando você resiste uma enfermidade, você está resistindo o diabo. Quando você resiste uma maldição na vida dos seus filhos, você está resistindo o diabo. Quando você resiste a miséria na sua família, você está resistindo ao diabo. Quando você resiste uma tentação, você está resistindo ao diabo. Quando você resiste o pecado, você está resistindo ao diabo. Então a nossa resistência, querido, é em todas as áreas que nós sabemos que tem ações dele. Então, quando você passa por uma enfermidade, você precisa entender que você está num estado enfermo, porém, você é saudável. Então, como que você resiste o diabo? Pela palavra. Como que Jesus resistiu o diabo? Pela palavra. A palavra é que define quem somos. Então, quando eu sei quem eu sou, o estado tem que se render. O meu comportamento tem que se render. E Satanás tem que se render. Então, resistir ao diabo não é como muita gente pensa. Eu sei como que resiste. Eu faço uma batalha, eu mando ele embora. Você está queimado, você está repreendido. Sai, Satanás, eu te expulso. Tá, faz amanhã de novo. Porque daqui a pouquinho está voltando. Se tem um bicho perseverante, é o tal de Satanás. Mesmo sabendo derrotado, ele insiste até hoje. Por quê? Por quê? É simples explicar por quê. Porque uma coisa é a Bíblia dizer que ele está derrotado. Que ele é derrotado. Até melhor do que está. Uma coisa é isso. A outra coisa é o crente saber. Por que Satanás insiste? Porque muitos crentes não sabem. A Bíblia diz, mas eles não sabem. Por que Satanás ainda tem êxito em muitas vidas? Mesmo como derrotado. Porque ele só é derrotado na vida daquele que de fato crê. Fala e comporta, sabendo que crê num diabo que já é derrotado. Bom, eu prego uma mensagem, há muito tempo que eu não prego ela, que fala das 3 presas do leão. Porque a Bíblia diz que ele ruge como leão. Ele não é leão, mas ele ruge como um leão. Eu falo das 3 presas, e uma presa é a presa filhote. Filhote significa uma pessoa que é menino ainda. Se você é filhote, menino na fé, você é presa fácil do inimigo. Uma outra presa, eu falo que é a presa isolada. Isolou do bando.
Aí a importância do congregar, de estar junto, de estar em família, em corpo. Eu falo de uma terceira presa, que é a presa ferida. Feriu na igreja, feriu com o pastor, feriu com alguém, está sempre ferida. Esses 3 tipos de presas é que o leão mais ataca. Por quê? Porque para o leão é o quê? É fácil. É mais fácil. Então, o diabo ele não tem todo o poder. Quem tem todo o poder é só Deus. E por ele ter um poder limitado, que eu chamo de força, ele tem limite de vitória. Então, onde é que ele encontra a vitória? Ele encontra a vitória nas pessoas que dão a ele a vitória. E são muitos crentes, infelizmente, que por não saber quem é, se comporta de forma errada, no estado errado, e aí o inimigo entra. Então os nossos comportamentos, eu costumo dizer que os nossos comportamentos são resultados das nossas crenças. Então eu creio, assim eu me comporto. Tá dando para você entender? Eu creio e assim eu me comporto. E como eu me comporto, define como eu creio. Então é aí que o inimigo pega, porque quando o meu comportamento não é correspondente a quem eu sou, o inimigo passa a saber que eu não creio em quem eu sou. Vamos lá. Para a gente entender melhor isso aqui. Aí a gente entra nas outras áreas um pouco mais reais aqui, que às vezes até ofende algumas pessoas. Mas eu preciso falar. Por exemplo, talvez você até hoje crê que você precisa ir a uma igreja, porque é lá na igreja que está a sua bênção. E aí na hora que você está tomando banho, lá do banheiro você grita, olha isso aqui. Vamos para a igreja todo mundo, família. Porque nós vamos buscar a nossa bênção. Parece uma brincadeira, uma coisa boba. Ou às vezes, de fato, você falou isso de forma séria. Nós vamos buscar a nossa bênção. Então, enquanto estava dentro de você, isso estava só com você. Mas quando você gritou lá do banheiro isso, ou da sua casa, da sua sala, só para você entender, o inimigo ouviu. E ele já viu que você, com amor, você é um burro espiritual. Eu vou falar assim para você entender. Tá? Mas eu não estou te chamando de burro, não. O inimigo está vendo debaixo de um comportamento, porque eu estou aqui fazendo uma analogia. Estou dando um exemplo aqui, que não é você especificamente. Mas ele está dizendo assim, esse é um burro espiritual. Esse não entendeu nada. Ele está indo a uma igreja, porque ele pensa que é lá na igreja que está a bênção dele. Aí o diabo, Satanás, convoca um demônio fraquinho. E fala assim, vem cá, você agora vai investir contra esse crente aqui, porque esse crente não sabe quem ele é, não. Lembra que eu falei no início, é base para que a gente está tratando agora? Então esse crente ele não sabe quem ele é. Por quê? Porque olha o comportamento dele. Ele está achando ainda que é lá na igreja que ele busca a bênção dele. Então ele não entendeu a cruz. Pode partir para cima que você vai ter muito êxito. E aí pronto. Aí o inimigo dá pequenas investidas e arrebenta com a vida desse crente. E põe enfermidade, põe desemprego, põe miséria, põe confusão na família. Por quê, querido? Por que isso acontece? Porque essa pessoa não entendeu o que mais resiste a Satanás. E o que mais resiste a Satanás, sabe o que é? Sabe a única coisa que derrotou Satanás e que é a maior resistência de Satanás? Quem sabe? Qual é a maior resistência de Satanás? O que de fato derrotou Satanás? Para a gente ganhar tempo aqui. A cruz, querido. A cruz. Quando você não entende a cruz, Satanás não é derrotado na sua vida. E o que eu entendo a cruz especificamente nesse exemplo que eu dei? Você não vai à igreja para buscar a sua bênção. Quando você fala isso, você não entendeu a cruz. Por quê? Porque a cruz já te fez abençoado. Você não será abençoado por nenhuma ação sua. Você já é abençoado por uma ação de Jesus na cruz. Quando Jesus morre naquela cruz, ele já te abençoou. Ele simplesmente levou toda a sua maldição e só sobrou a bênção. Efésios 1:3 fala que você e eu somos abençoados. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Tá vendo? Então, quando você não sabe que você é um abençoado, você pensa que você vai precisar de fazer alguma coisa para ser. Você não precisa fazer nada para ser, porque você já é. Então você não vai à igreja para buscar uma bênção. Você vai à igreja para abençoar.
Você vai na igreja não para receber alguma coisa. Você vai à igreja para você dar alguma coisa que você tem para os irmãos. Então, olha o entendimento. Vamos, gente, vamos lá, vamos buscar a nossa bênção, vamos buscar a nossa vitória. Pronto, querido, parece uma coisa boba, mas é aí que o inimigo se apega. Com Deus, você não tem tanto problema assim, porque Deus perdoa o tempo de ignorância. Mas o diabo usa exatamente o tempo de ignorância para destruir com a vida do crente. Ao mesmo tempo que Deus perdoa a sua ignorância, que é a sua falta de conhecimento, mesmo como crente, a ignorância é falta de conhecimento, não é só do ímpio. O crente é ignorante muitas vezes também. Deus perdoa, mas e o inimigo? Não, o inimigo usa exatamente a sua ignorância para atacar nessas áreas. Então, quando você tem... Por isso que é importante parar para aprender. Por isso que é importante crescer no conhecimento. Porque o conhecimento liberta. Osés, o profeta, já disse, né, o Espírito Santo usando ele: o meu povo perece por quê? Porque falta o conhecimento. Então o inimigo te pega exatamente onde te falta conhecimento. E como é que você mostra o que você sabe? Quando você fala. Quando você fala uma palavra errada, por exemplo, quem sabe que a palavra é certa, o que ele já pensa de você? Essa pessoa não sabe. Porque ela falou essa palavra errada. Na hora você sabe, essa pessoa não sabe muito bem português, ela errou essa palavra. E é assim que o inimigo age. Ele age em cima daquilo que você não sabe sobre a obra consumada. Então quando você fala, eu vou à igreja buscar a minha bênção, buscar a minha vitória, queridos, você já é um prato cheio para o inimigo. Você não entendeu a cruz. Você quer ver outro? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Você vê isso de púlpito. Você vê isso de púlpito. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Satanás ama esses negócios. Onde na Bíblia está dizendo que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder? O que define o poder não é a oração. Não é nada que a gente faz que define o poder de Deus. O que a gente faz é apenas para entender o poder de Deus, mas não é para definir. Tudo que eu faço em oração não é para Deus me dar alguma coisa. Tudo que eu devo fazer em oração é para convencer o meu coração que eu já tenho, que já é meu. Então a oração não é para convencer Deus. Até porque Deus já sabia antes de você orar. Aliás, ele sabia antes de acontecer uma necessidade na sua vida. Então eu não oro para avisar Deus que veio um problema na minha vida, que eu estava dormindo e não sabia. Eu oro para convencer o meu coração do que Deus já fez por mim. E que inclusive tudo que eu estou pedindo Ele já me deu. Então a oração é muito mais para mim do que para Deus. Eu falo com Deus, mas a favor de mim. E aí começa esses negócios. Muita oração, muito poder. Então a pessoa não ora tanto, o que ela pensa? Ah, eu não sou tão poderoso assim. Não. Não tem nada a ver. O que te faz poderoso é você saber que você é Espírito. E que o Espírito Santo agora habita em você. E Ele é o próprio poder. Acabou. Então eu devo orar? Claro, muito, sim. Porém com a motivação correta. Eu não oro para que eu seja mais abençoado. Eu não oro para que Deus me responda o milagre que eu preciso. Não. Eu oro para que eu saiba que Deus já deu a maior resposta para mim. A resposta a todas as demandas humanas. E essa resposta se chama Cruz do Calvário. Que quando Cristo morre naquela cruz, Ele já me fez mais do que vencedor. Ele já me fez vitorioso. Ele já me fez próspero. Ele já me fez curado. Começa a perceber as nossas demandas. Se a Bíblia não fala sobre a cruz levando elas. A cruz levou a enfermidade. A cruz fez com que nós fôssemos ricos, porque Ele se fez pobre. É claro que Ele está dizendo espiritualmente, mas eu posso também trazer para a vida financeira. A cruz me fez, eu falei curado já, né? A cruz me salvou. A cruz levou todas as minhas maldições. A cruz me abençoou. A cruz me fez mais do que vencedor, Romanos 8,37. Então tudo que eu sou é porque a cruz me fez ser. Então não é nada que eu faço para ser. É tudo que eu creio na obra que foi feita e por isso eu sou. E se eu sou, eu tenho. E se eu sou, eu faço. Então, querido, quando te falta esse entendimento, você infelizmente não está resistindo ao diabo. Então resistir ao diabo não é o tanto de comando que você dá para ele. Não é o tanto que você fica em nome de Jesus sai, em nome de Jesus.
Querido, preste atenção. Você já tem o poder. O que você precisa é ter autoridade. Eu vou repetir. Você já tem o poder. Por quê? Porque o poder é o Espírito Santo habitando em você. Ele é o Todo-Poderoso. Então você já tem o poder. O que você precisa é ter autoridade. E a autoridade se tem com conhecimento. Quanto mais você conhece o poder que você tem, mais você faz o exercício da autoridade. Por isso que lá em Lucas 10:19, Jesus diz assim: eis que vos dei poder e autoridade sobre serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vai fazer dano algum na vida de vocês. Então há uma diferença entre poder e autoridade. Você pode ter o poder, mas não ter o exercício da autoridade. Então, para Satanás, você não tem o poder. Ou melhor, você tem, mas não entendeu o que você tem. Então, você precisa fazer o uso da autoridade para o exercício do poder. Quando você usa a sua autoridade, você manifesta poder. Então, como é que você usa a sua autoridade? Quando você tem convicção dela. Quando você tem convicção que você tem poder. Então, quando você está diante de uma situação inimiga, que você vê que tem dedo do inimigo, unha do inimigo, qualquer ação demoníaca, você lembra do poder que você tem, você usa a autoridade. Jesus tirava isso de letra. Ele fazia o seguinte: nos momentos difíceis da vida, nos momentos a sós da vida dele, ele ia para o monte, ele ia para a noite, ele ia para o jejum, ele ia para ter o quê? Um relacionamento com o Pai. Ele não ia pedir nada, gente. Ele ia relacionar. Por isso que é importante a oração. A oração é relação. Por isso que é importante você fechar a porta do seu quarto, estar com Ele, ler a palavra, ouvir uma boa ministração, porque isso melhora a sua relação. Um bom louvor, um tempo de adoração. Cada um tem a sua pegada para viver uma vida de intimidade. Quando você está nessa parte da intimidade com o Senhor, é o que Tiago diz, você está sujeitando a Deus. Então, em relação a Deus, eu me submeto, eu me sujeito. Para quê? Para, na adversidade, eu fazer uso da minha autoridade. Então, Jesus, ele fazia exatamente isso. Ele ia para uma relação em alguns momentos. Mas quando ele estava diante das adversidades, ele usava o quê? A autoridade. Porque ele sabia quem ele era. Eu desafio você, e você pode até me expor aqui nos comentários na sexta-feira. Eu quero desafiar você. De hoje até sexta. Você encontrar nos 4 evangelhos um momento, só um momento, que Jesus ora para operar um milagre. Se você encontrar, depois você me fala. Tem um lá, tá? Mas esse ele é até melhor para explicar por que ele ora. Mas eu desafio você a encontrar nos 4 evangelhos um momento só que Jesus orou para operar qualquer milagre. Não. Sabe por que não? Porque ele sabia quem ele era. Então, o que é muito poder? É muita oração ou muito saber quem eu sou? O que é muito poder, gente? Muita oração ou muito saber quem eu sou? Então, você pode até orar muito para saber quem você é. Não é para receber poder, porque o poder já está dentro de você. Jesus, quando ele ia para as adversidades, ele já sabia quem ele era. E por isso ele não orava. O que ele fazia? O uso de autoridade. E o uso da autoridade não é muito falar. Se você tem um filho que está fazendo alguma coisa errada perto de todo mundo, você fala uma vez, ele não obedece. Você fala uma segunda, não obedece. Você fala uma terceira, não obedece. O que quem está vendo pensa? Esse pai não tem autoridade. Essa mãe não tem autoridade. Então o diabo funciona da mesma forma. Quanto mais você fala, eu te expulso, e ora, expulso, e ora, amarra, prende, solta. Mais confuso ele fica e mais ele consegue ver que você não entendeu sobre autoridade. Porque autoridade não é por muito falar. Autoridade é por muito saber quem você é. E o que você pode, porque você é. Então é isso que resiste o diabo. Quando os seus comportamentos, quando as suas palavras definem quem você é. Mostra do lado de fora o que está do lado de dentro. Satanás morre de medo disso. Morre de medo quando você entende a graça.
Satanás morre de medo quando você diz que você depende da cruz. Satanás morre de medo quando você usa essa frase: está consumado. Eu sei quem eu sou. Eu sou filha. Eu sou filho. Você não precisa falar nada com ele. Você só abre a sua boca para mostrar quem você é. E é claro que os seus comportamentos têm que ser condizentes. Senão ele sabe que você está falando só mesmo para ele ouvir e não você ter uma revelação disso. Ele morre de medo quando ele vê um crente que entendeu a obra consumada. Que sabe que não é nada que você faz para ser abençoado. Que você é abençoado por causa do que a cruz já fez por você. Ele morre de medo. Ele nem arrisca investir contra a vida desse crente. Mas pensa, o crente chega para você e fala assim: o diabo se levantou contra a minha vida. Ele está se levantando. É um levante lá na minha casa. Pelo amor de Deus. Satanás convoca pelo menos mais uns 10 demônios. Fala assim: opa, aquela família ali é para a gente arrebentar com ela. Porque olha lá o que ela falou agora. Ela falou que a gente se levantou. Então, já que a gente está de pé, vamos lá? Porque ali é presa fácil. Ali é menino na fé. Ali não tem entendimento. Então, se nós nos levantamos, se ela está com medo da gente, se ela usou um termo desse, essa pessoa não entendeu a cruz. Se tem uma coisa que dá desespero no inferno, que os demônios ficam tudo endemoniado, é quando ele sabe que você entendeu a cruz. E quer que eu te diga uma coisa para a gente encerrar aí triste? A maioria dos crentes não entendeu a cruz. É para a gente encerrar e é triste. A maioria dos crentes não entendeu a cruz. Não entendeu. Por isso que a igreja está fraca. A igreja está limitada. A igreja não está sendo mais refúgio para os humanos. Por quê? Porque, infelizmente, a maioria não entendeu a cruz. Perderam a mensagem da cruz. Perderam o privilégio, ou às vezes nunca acharam o que de fato a cruz fez por nós. Não tem esse entendimento de quem elas são. Estão preocupadas em fazer para ser, não entendem que já são para fazer. Isso é trágico. Pensa num crente trágico. É um crente que não compreende a graça, não compreende a obra consumada, não compreende que não é meritocracia, é graça, não compreende que Satanás já é derrotado, não compreende que ele já é mais do que vencedor, não compreende que não é nada que ele faz para ser, mas é tudo que ele já é e por isso ele faz. E que todas as nossas ações de jejum, oração, de estar com o Senhor, de monte, madrugada, que tudo isso é bom e é necessário, mas não para receber nada de Deus, mas porque já temos tudo dele. Não para ser, mas porque já somos. É triste. É triste saber que tem gente ainda que jejua para expulsar demônio. Porque pensa que Jesus ali em Marcos 9 estava tratando o jejum para expulsar demônios mais poderosos. É triste esse entendimento. Quando na verdade, eu já falei isso aqui, Jesus estava orientando que o jejum era necessário para expulsar a incredulidade, para acabar com a nossa incredulidade. Os discípulos estavam incrédulos e por isso precisavam de jejum e oração. Aquela casta não era de demônios, mas era a casta da incredulidade. Se tem uma casta, querido, o que é uma casta? É como se fosse uma casca em nós e que não deixa entrar essa revelação. Essa casta se chama incredulidade, que atrapalha ser quem de fato somos. Que atrapalha, de fato, o que Deus espera de nós. Essa casta de incredulidade. Então, querido, nós vamos continuar esse tema, porque eu não esgotei. Tem muita coisa ainda para falar sobre essa questão de como resistir ao diabo. Mas, para a gente fazer essa conclusão aqui, não é muito o que você fala. Aliás, quanto mais você fala, mais você mostra que você perdeu sua autoridade. Isso não significa que você não deva falar. Mas você precisa falar com muita convicção de quem você é. Mas os seus comportamentos mostram quem você é. E é exatamente aí que o inimigo sabe se você é ou não resistência para ele. Querido, você chegou agora, conselho, assista essa ministração de novo. Deus falou contigo, compartilha. Manda para o máximo de pessoas que você puder, porque tem muita gente precisando ouvir o que nós estamos falando aqui.
Tem ou não tem? Tem ou não tem? Talvez você conheça alguém que precisa ouvir o que a gente está falando aqui. Então você vai pegar essa ministração, manda para essa pessoa e fala assim, por favor, para 1 hora do seu tempo, assista com calma. Faça isso, querido. Compartilhe. Não é por mim, não. Podia estar aqui em áudio com você, não quero me aparecer em nada. Não é nada disso, mas é o que Deus está falando com você e comigo. Depois que eu tive essa revelação, eu fui para um outro nível. Outro nível de paz, de tranquilidade, de ter um dia abençoado, porque eu ofereço resistência para Satanás. Eu posso até estar falho em muitas áreas da minha vida, mas eu sou santo. Eu sei quem eu sou. E eu ofereço resistência para ele sem sequer abrir a minha boca. Ele já sabe quem eu sou. Eu estou aqui ministrando, ele está ouvindo. E ele sabe o que eu creio. O que você crê, querido, é o que vai oferecer resistência ou oferecer portas abertas para ele. O que você crê vai definir. O que você sabe sobre a cruz oferece resistência ou abre portas. Vou repetir para a gente encerrar. O que você sabe sobre a cruz oferece resistência para o inimigo ou abre portas. Então, até onde você sabe sobre a cruz? O que você sabe que a cruz fez por você? Você é daqueles que ainda fica buscando a sua bênção, buscando a sua vitória, buscando o seu milagre, pagando o preço? Você não entendeu a cruz. Você não entendeu a cruz. A cruz já pagou tudo por você. E por mais que você faça, você não vai conseguir competir com a cruz. Então para de fazer pensando que o que você faz é para receber alguma coisa. Não, querido. Primeiro, tenha consciência do que a cruz fez você ser. Tenha consciência do que a cruz já fez por você. E por isso você faz. Então você não faz para receber nada. Você faz porque você já tem tudo. Abençoado para abençoar. Amado. O amor foi derramado no seu coração. Romanos 5,5. Para amar. Curado. Para curar. Salvo. Para salvar. E por aí vai. Você já tem tudo o que você precisa. Você já é o que a cruz te fez ser. Para que você possa ajudar pessoas. Então você vai para o culto, não é para buscar a sua vitória. Você vai para o culto para fazer com que todos sejam vitoriosos. Você está ali para ajudar. Você está ali para buscar a sua bênção. Você está ali para levar a bênção. Você está ali para partir. Sabe o problema da ceia? Querido, se eu for ficar falando aqui, sabe o problema da ceia? Não é que alguém era indigno de comer. Ninguém é digno. Não era isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo que aqueles que iam para a ceia iam sem entendimento. Eles comiam e não esperavam pelos irmãos. Quanta gente faz isso até fora de ceia. Vai para um culto para comer. Querido, você não vai lá para comer, você vai para partir. A gente já comeu, a cruz é o nosso alimento, já é tudo para nós. Então tudo que eu faço hoje não é para mim, é para partir. Quando eu tenho esse entendimento que a cruz já foi partida, Cristo já foi partido daquela cruz por mim, e eu já tenho tudo o que eu preciso, ao ponto de sobrar e poder partir. Então o problema daqueles irmãos de Coríntios é porque não tinha esse entendimento. Então eles iam para essa reunião para comer, quando na verdade a gente vai para a reunião para partir. Então você vai para o culto para quê? Para partir. Mas como é que você vai para partir? Quando é que você vai para partir? Quando você entende que você já comeu. Quando você entende que você não é mais fome, mas você é pão. E tudo que você precisa, você já tem na mesa. Agora é hora de partir. É uma outra visão. Menino, ele quer comer, mas o adulto põe na boca do menino. Então que você cresça, querido. Cresça no entendimento. Assista essa ministração toda, se você chegou agora. Toda. E compartilhe o máximo que você puder. E sexta-feira a gente continua nesse tema, no mesmo horário, 7h30 no Brasil, 11h30 aqui em Portugal, 12h30 em Moçambique. Deus é bom. Uma tarde poderosa na sua vida. Poderosa. Porque aquele que é poder já habita dentro de você. Amém? Então até sexta no mesmo horário. Deus é bom.